Na última aula vimos o que é verbo e suas flexões básicas. Hoje vamos detalhar 2 pontos essenciais, que é a conjugação verbal, como os verbos se organizam nas formas, e a transitividade verbal, que é como o verbo se relaciona com os complementos da oração, tá bom? Então, primeiro, o que é importante que a gente saiba é que esses 2 aspectos são muito cobrados em concursos, especialmente em provas como o Sebrasp, além disso, até para o dia a dia do nosso trabalho também. Conjugação verbal. Então, o que é a conjugação verbal? Conjugar um verbo, gente, é apresentar suas flexões de acordo com pessoa, número, tempo e modo. Então, nós temos 3 conjugações. 3 tipos de conjugações, que é a primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. A primeira são os verbos terminados em "ar", por exemplo, cantar, estudar. A segunda conjugação são os verbos terminados em "er", vender, correr. E a terceira conjugação são os verbos terminados em "ir", partir, abrir. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre as conjugações para que fique mais claro. A conjugação, ele é o grupo a que o verbo pertence, definido pela sua terminação no infinitivo, que é a forma do verbo sem conjugar. Então, amar, por exemplo, o verbo amar, ele termina em "ar", é a primeira conjugação. O vender, igual eu falei, vender, segunda conjugação, ele no seu modo infinitivo. E partir no seu modo infinitivo, o verbo, é terceira conjugação. Uma dica: a, é, i. Primeira, segunda, terceira. Ar, é, i. Tá bom? Então, assim, não depende do significado do verbo a conjugação, mas sim da forma dele no infinitivo. Então, vamos falar um pouquinho mais. A primeira conjugação, que são os verbos terminados em "ar", vou dar mais exemplos. Cantar, né? Estudar, falar, trabalhar, amar. Essa primeira conjugação é a mais regular e a que possui mais verbos. Então, o modelo de conjugação no presente do indicativo cantar, o verbo cantar. Então, eu vou fazer um modelo aqui. Como é que fica no presente do indicativo? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, quando o verbo é regular e está na primeira pessoa da conjugação, ele fica assim. Agora vamos para exemplo de um verbo da segunda conjugação que é terminado em "er". Tô sempre repetindo isso para gravar, né? Por exemplo, vender, correr, escrever, comer, chover. Antes de eu conjugar, o que é regular, o verbo... É importante que a gente saiba que tem alguns verbos irregulares também, que é querer, trazer, ver, tá bom? Que são terminados em "er", mas eles são irregulares. Eles têm uma conjugação diferente dos que são regulares. Então, por exemplo, vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. A gente está conjugando o verbo quando ele é regular e quando ele é da segunda conjugação. Agora, os verbos da terceira conjugação, que são os terminados em "ir", por exemplo, partir, abrir, assistir, dormir, sorrir, eles também vão concentrar, assim como na segunda conjugação, verbos irregulares, como vir, sair, medir. Mas eu vou trazer aqui também um modelo de conjugação no presente do indicativo, quando o verbo é regular. Por exemplo, partir. Como que ele fica? Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Esse é o modo como ele fica conjugado, por ele ser regular. Agora, nós temos exceções e casos especiais. Grava esse que eu vou te falar, porque ele cai muito. Verbo por e derivados, como supor, propor, repor, apesar de terminar em "or", eles são da segunda conjugação. Eu ponho, tu pões, ele põe, segunda conjugação. Já os verbos defectivos, que não usam, significa que eles não são usados em todas as formas. Por exemplo, abolir, não se usa eu abolo. Colorir, não se usa eu coloro. Ok?
são os verbos detectivos. Verbos irregulares muito cobrados em concursos, que eu posso dizer alguns: caber, eu caibo. Trazer, eu trago. Saber, eu sei. Ver, eu vejo. Essas são as formas, eles são irregulares e a forma correta é essa, de conjugar. Vamos para mais uma dica aqui de concurso. Vamos de exemplo de uma questão da Sebrasp. Eu vou adaptar ela assim mais ou menos. O verbo repor pertence à terceira conjugação e apresenta irregularidade em algumas formas? E aí? Certo ou errado? Repor. Errado, né? Porque repor vem de por, que é a segunda conjugação. Tá? Que eu acabei de falar. Vamos para mais alguns exercícios. A gente vai identificar... aliás, vamos classificar os verbos em primeira, segunda ou terceira conjugação. Estudar, primeira, né? Vender, segunda. Amar, primeira. Correr, segunda. Repor, segunda, porque é irregular e pertence à segunda. Agora vamos analisar verbos irregulares. Trazer, segunda conjugação, eu trago. Saber, segunda conjugação, é irregular, eu sei. Viver, é a segunda conjugação, ele é regular. Dormir, terceira conjugação, também é regular. Tá, vamos para mais uma outra questãozinha. A questãozinha do CESP. O verbo repor pertence à terceira conjugação? Errado, né? O verbo repor vem de por, que é da segunda conjugação. O verbo abolir é defectivo e não se conjuga em todas as pessoas? Certo? Não se usa, por exemplo, eu abolo. O verbo estudar é da primeira conjugação e é regular? Sim. Normalmente o modelo da primeira conjugação, eu estudo, nós estudamos, certo? Agora o verbo vir é da terceira conjugação e irregular? Sim. Vir termina em ir, que é a terceira conjugação, e apresenta irregularidade. No caso, eu venho, tu vens, assim. Bom, espero que vocês tenham apreciado. Eu vou entrar com transitividade dos verbos no próximo vídeo para não se estender muito neste vídeo. Mas nós podemos, nesta aula, de forma resumida, perceber que os verbos, eles têm as suas conjugações, que é a primeira, segunda e a terceira conjugação. A primeira conjugação, todos aqueles terminados em ar, são aqueles terminados em ar. A gente também tem que se atentar pelos irregulares, né? Mas via de regra são os terminados em ar, e aí eu gosto para ajudar a memorizar. Primeira conjugação, a. Não tenho a, e, i, o, u. A é o primeiro, é o segundo e I é o terceiro, na ordem das vogais. Então, primeira conjugação são os verbos no infinitivo terminado em a. Segunda conjugação são os verbos no infinitivo de forma geral, né? Porque tem os irregulares também que a gente tem que estudar, pesquisar e saber. Os terminados em er. E a terceira conjugação, que é os terminados em i. Muito obrigada por ter estado aqui comigo até agora. Faça alguns exercícios, busque no ChatGPT. Hoje nós temos essa ferramenta para nos auxiliar, ou outras ferramentas de inteligência artificial. Conjugação de verbo e suas variações é algo que a gente precisa olhar com carinho, porque tem algumas exceções, e quanto mais a gente faz exercícios, mais a gente vai memorizando. E muito obrigada. Tchau, tchau, até a próxima.